Olá, eu sou a professora Silvana e hoje irei falar sobre o conteúdo de princípios da macroeconomia, o setor externo, que na verdade é o mercado cambial. Vamos lá? Bom, começarei falando a respeito do comércio internacional. Por que o comércio internacional? Se eu falarei sobre mercado cambial, estarei falando sobre o comércio internacional. O comércio internacional é a transação entre bens e serviços entre países, tá? Bom, na verdade nós temos uma pergunta, né? Os países, eles são autossuficientes em bens e serviços, né? Os países, o Brasil, por exemplo, ele consegue produzir, né, toda a sua produção, ele não necessita de importar, de demandar produtos de outros países, né? Não, né, gente? Nós sabemos que os países, eles não são autossuficientes na sua produção nem de bens nem de serviços. Por isso que existe o comércio internacional, que é a transação desses bens e serviços com outro ou outros países, né? Então, o Brasil, ele tem relação comercial com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, da América Latina, tudo bem? Da Ásia, tá? Bom, então a necessidade do comércio internacional. Se eu estou falando que há essa relação comercial, por exemplo, do Brasil com um determinado país, vou utilizar aqui como exemplo os Estados Unidos. Então, se o Brasil tem uma relação comercial com os Estados Unidos, ele irá, no caso, exportar, né, ele irá vender, ele irá exportar um bem, né, ou um serviço para os Estados Unidos e irá necessariamente importar um bem ou uma prestação de serviço dos Estados Unidos, tá certo? Quando eu falo importação e exportação, então são termos técnicos denominados para vender, quando exportar, vender um determinado produto, e importar se refere a demandar um determinado produto, tudo bem? De um determinado país, né? Ou seja, não é a economia local, não é o Brasil, né? É um país exterior, tá certo? Bom, se eu estou falando a respeito disso, então nós temos aqui nesse caso a moeda, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, qual que é a moeda nos Estados Unidos? É o dólar, né? E no Brasil é o real, tudo bem? Mas, como é que é feito esse pagamento? Se aqui no Brasil é real e lá é dólar, ou seja, se o brasileiro ele faz uma exportação para os Estados Unidos, ele irá receber como? Em dólar, né? Claro. Mas e os Estados Unidos? Ele irá importar um bem ou uma prestação de serviço do Brasil e ele irá pagar como? Em dólar, não é isso? Que é a mesma coisa de eu estar exportando. Agora, se o brasileiro está importando, né, e ele está comprando um determinado bem dos Estados Unidos, se ele está importando um determinado bem, ele irá pagar como? Em dólar. Você deve estar se perguntando, nossa professora, mas por que não pode pagar em real? Simples. Primeiro, porque nós sabemos que nós temos moedas conversíveis e moedas inconversíveis, tudo bem? Essa é a importância de nós estudarmos o mercado cambial. Vamos lá. Bom, o que vem a ser as moedas conversíveis e inconversíveis? Moedas conversíveis, por exemplo, são moedas que possuem liquidez mundial. E essa liquidez mundial está relacionada com a credibilidade do país, tudo bem? E moedas inconversíveis também está relacionada com a credibilidade do país. Mas antes de eu falar de moedas conversíveis e inconversíveis, falarei um pouquinho de divisas. Por que é divisas? Porque divisas é um termo técnico que é denominado dentro do mercado, né, cambial, né, dentro do setor externo. Mas o que engloba divisas? Divisa é moeda estrangeira, pode ser um cheque, pode ser uma ordem de pagamentos, pode ser valores imobiliários, isso tudo em moeda estrangeira, tudo bem? Porque às vezes você, como eu mencionei, você vai comprar um determinado produto, você não vai pagar diretamente com a moeda, com o dólar, você vai fazer uma transação, tá certo? Você vai fazer um depósito, tudo bem? Só que é em moeda, né, estrangeira, tudo bem? Então esse é o termo denominado divisas, tá? E aqui no caso nós temos a moeda conversível e a moeda inconversível, tá? Quais países que possuem moeda conversível e quais países que possuem moeda inconversíveis? Bom,
Moedas conversíveis, nós temos aqui o Japão, né? Iene japonês, nós temos o euro, nós temos o dólar, nós temos o franco suíço, nós temos a libra esterlina, que não está aqui, né? Só está o franco suíço. E de moeda inconversíveis, nós temos, por exemplo, o real, nós temos, por exemplo, o peso argentino, nós temos, por exemplo, o Guarani do Paraguai, nós temos o peso chileno. Tudo bem? Bom, essa moeda conversível, ela possui liquidez mundial, né? No caso, eu mencionei o euro, eu mencionei o dólar, tudo bem? Por que possui essa liquidez mundial? É moeda que é reconhecida mundialmente, tá? Então, por exemplo, se você está na Europa, você quer comprar um determinado bem, se você está com euro, você consegue comprar esse determinado bem nos outros países, tá certo? Você só não vai receber o troco em euro, né? Você pode receber o troco, por exemplo, vamos supor, em franco suíço, tá certo? Se estiver na Suíça. Mas você consegue efetuar o pagamento em euro, tá? E o dólar também, se você estiver nos Estados Unidos, você vai efetuar pagamento com dólar. E quando nós compramos, né, algum produto, a gente tem que pagar em dólar, não em real, tá certo? E quando entra dólar na economia brasileira, via uma exportação de qualquer empresa, né, organização, ou até mesmo pessoa física, quando faz um depósito para pessoa física em dólar, que entra no banco, tem que ser feita a conversão, tá? Por isso que se chama conversível, né? Inconversível. O que é isso? Você vai converter a moeda local, que é o real, né? No caso seria, lá no caso que eu mencionei o dólar, os Estados Unidos, você vai converter a moeda do dólar para o real. Por quê? Porque é simples. Você não consegue depositar dólar na sua conta. Na sua conta corrente só terá real. Então é necessário fazer essa conversão, tá certo? E isso é denominado câmbio, tá? Que nós iremos estudar um pouco mais à frente, taxa de câmbio. Então é necessário fazer essa conversão. Porque os brasileiros não vão aceitar, né? Não tem como transacionar com dólar, né? Você simplesmente vai converter o dólar para o real, tá certo? E lá nos Estados Unidos a gente sabe, se a gente comprar um produto, a gente teoricamente terá que pagar em dólar, não em real. Vai ser muito difícil um americano aceitar o real, tudo bem? E isso ele não vai aceitar nenhuma moeda que seja inconversível, tudo bem? Então a gente tem que efetuar o pagamento em dólar. Para isso existe a taxa de câmbio, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Bom, agora eu falarei um pouquinho sobre vendedores, tá? E compradores. De quê? De divisas, tá? Bom, quem são os vendedores, né, de divisas? Quem que está vendendo a moeda, né? O exportador, tudo bem? Por que ele está vendendo? Tudo bem? Ele vai exportar o produto e para isso ele precisa transacionar, ou seja, fazer a conversão da moeda, né? Então ele está vendendo. Temos aqui os exportadores, nós temos os investidores, nós temos os tomadores de empréstimos do exterior e nós temos vendedores de serviços e turistas, ou especuladores, tá? O especulador, ele é um pouco diferente do investidor. Por quê? Porque, na verdade, ele só está especulando a moeda, né? Então, ele compra num dia, vende no outro dia, no máximo 2 dias. O investidor já fica com aquela moeda, ele faz a conversão e fica com aquela moeda durante um determinado período. É claro que está sendo investido, né? Bom, além do vendedores, nós temos os compradores de divisas. Quem que está comprando divisas, né? Quem que está comprando divisas, que nós podemos denominar, são os importadores. Por que são os importadores? Imagina a situação, você está importando um bem de um determinado país. Vamos continuar com o exemplo dos Estados Unidos. Então, você está importando um computador dos Estados Unidos, tá certo? Então, se você está importando, você vai ter que fazer o quê? Comprar a moeda, que é o dólar, para poder fazer o pagamento. Por isso que se chama-se comprador de divisas.
E divisas, novamente, cabe lembrar que era o quê? É uma moeda estrangeira, que pode ser a moeda, o papel moeda, que tem a ser o dólar, pode ser uma ordem de pagamento em dólar, tudo bem? Pode ser valor imobiliário. Isso tudo é relacionado com a moeda estrangeira, e isso é denominado divisa, tá? Pode ser o comprador um investidor, que ele vai ter que demandar, comprar a moeda estrangeira, né? No caso, se ele for investir, né? E devedores de empréstimos, compradores de serviços ou títulos estrangeiros e, novamente, turistas e especuladores. Bom, não sei se vocês observaram, mas aqui nós temos o quê? Nós temos turistas e especuladores. O turista e o especulador, ele é ao mesmo tempo tanto um vendedor quanto um comprador de divisas, tudo bem? Por exemplo, você está pensando em realizar uma viagem internacional, seja para um congresso, seja nas suas férias, tudo bem? Olha que maravilha! Aí você irá realizar essa viagem, concorda comigo? Você vai para um determinado país. Vamos supor que você escolheu um país da zona do euro, tá? Se você for para um país da zona do euro, você terá que levar euro. Ah, professora, mas eu não vou levar euro, professora, eu vou levar um cartão. Maravilha, excelente, pode levar, cuidado com o IOF, mas tudo bem, pode levar. Você levando o cartão, a taxa de câmbio que você irá pagar é da data da fatura de fechamento do seu cartão, tá certo? Mas você terá que transacionar, então tudo que você estiver comprando lá vai ser convertido na moeda euro quando fechar a sua fatura. Então, na verdade, você está comprando divisas. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, por que eu falei de vendedor e comprador, né? Que é demandante e ofertante, né? De divisas, de moeda estrangeira. Porque vocês têm que entender quem que participa desse mercado para vocês poderem entender o que é o mercado cambial. E qual que é a importância dele para o comércio internacional. Tudo bem? Bom, agora falarei um pouquinho sobre o papel do Banco Central. O Banco Central, ele é uma instituição, né? Ele é um órgão, né? E ele é um órgão supervisor, né? Do sistema financeiro. Entre várias funções que ele executa de regular, supervisionar o sistema financeiro, ele, na verdade, controla. Deixa eu só a canetinha aqui. Ele controla, regula o mercado cambial. O que eu quero mencionar com isso? Que é ele que autoriza as instituições a operar a moeda internacional, ou seja, a cambiar, a efetuar a troca. Quando eu falo instituições, eu estou falando de bancos, eu estou falando de hotel, eu estou falando de casas de câmbio, tudo bem? Isso tudo engloba as instituições que o Banco Central autoriza e controla, tá certo? Então, as operações, né, de câmbio, elas são registradas no SISBacen. O que é SISBacen? É um sistema de informação do Banco Central, ou seja, do mercado cambial. É um sistema online de teleprocessamento, tá? Nesse sistema é registrado todas as operações que acontecem no mercado cambial, ou seja, a compra e a venda de moedas estrangeiras. E quando eu menciono moedas estrangeiras, eu estou simplesmente mencionando que desse sistema deriva o balanço de pagamentos e as cotações de todas as moedas estrangeiras. Quem faz isso é o SISBacen. Esse sistema ele é ligado às instituições que operam as moedas. Por isso que ele consegue ter as cotações de todas as moedas, né? E é claro, isso eu estou falando para o mercado que é regulado. Porque nós temos moedas que não, por exemplo, no caso do dólar, nós temos dólar paralelo. Então, ele não faz parte aqui, né, desse sistema, né? Bom, quando eu falo balanço de pagamentos, vocês terão uma aula que abordará esse tema. Mas eu tenho que falar um pouquinho agora para vocês, mas é só um pouquinho, tá certo? Balanço de pagamentos é como se fosse um balanço da empresa, de uma organização que você atua. Você atua numa organização que tem um balanço, ou seja, ela controla todas as entradas e todas as saídas, tá certo?
E na economia brasileira? Também acontece isso, podem ficar tranquilos. Eu sei que é difícil de pensar, mas existe, tá? Todas as entradas e todas as saídas são controladas. E quem que faz isso? Qual é o órgão competente para fazer isso? O Bacen, o Banco Central do Brasil, tá certo? E ele registra isso como? Ele registra isso no balanço de pagamentos. E esse balanço de pagamentos é derivado de quê? Do SISBacen, tudo bem? Que é um sistema de informação do Banco Central. Por que eu estou falando de balanço de pagamentos? Já que eu estou falando que é todas as entradas e todas as saídas. Porque dentro desse balanço tem uma partezinha que fala-se balança comercial, que é exportação e importação. Tem uma parte muito importante que é as reservas internacionais, tá certo? Por que eu estou falando de reservas internacionais? Porque o país, se ele vai transacionar com outro país, ele tem que efetuar pagamento. E ele vai efetuar pagamento como? Em real? Não, os outros países não vão aceitar real. Então precisa ter essas reservas a moedas estrangeiras. Como que ele fez isso? Naquele tópico que eu mencionei, ele estava comprando essa divisa, então ele comprou. Hoje, atualmente, em 2015, aproximadamente, as reservas internacionais se situam em 360 bilhões, tudo bem? E dentro dessas reservas nós temos aí euro, nós temos dólar, que é o que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês, tá? Distribuição. Isso tudo que eu estou falando para vocês, no caso das reservas, se encontra lá no site do Banco Central. Se vocês quiserem, tiverem interesse, podem ficar à vontade de consultar. Na verdade, o site é muito bom, tem muitas informações interessantes. Bom, então, por causa desse balanço de pagamentos, o que ele faz? Ele realiza política cambial para sustentar o valor de sua moeda. Que sua moeda? O real, tá? Mas como, professora, que ele vai sustentar o real? O que ele irá fazer? Sabe que você está falando de balanço de pagamentos, reservas? É simples, veja bem. Estou falando que tem um balanço a economia. Tem entrada e tem saída, tá certo? Se tem entrada e tem saída, e tem necessariamente um saldo, positivo ou negativo. Se for negativo, vai mexer na conta de reservas para poder complementar esse saldo. Se for positivo, maravilha, entrou mais receita. Joga lá para a reserva, aumenta as reservas. Só que o Banco Central, às vezes, ele tem que efetuar e realizar leilões de moedas estrangeiras. E como que ele faz isso? Ele faz isso via as instituições que operam o câmbio. Então, de repente, a taxa do câmbio começou lá de manhã, 10 horas da manhã, 3,30. Chegou meio-dia, essa taxa foi para 3,50. Chegou 2 horas da tarde, ela foi para 3,60. Olha, eu posso afirmar para vocês, chegou nessa taxa, o Banco Central entra ativamente ofertando. O que é isso ofertando? Vendendo divisas, vendendo dólar. Para quem? Para as instituições que operam dólar. E ele começa ofertando. É um comércio, né, gente? Então, ele vai ofertar por um preço mais barato para a instituição comprar e depois vender um pouquinho mais caro. Pode ser 1 centavo, 2 centavos, mas é assim que funciona o mercado cambial. Então, ele entra vendendo dólar. Quando ele entra vendendo, ofertando, muita oferta, o que acontece com o preço? Cai. Tudo bem? Preço de quê? Nós estamos falando, o que está sendo ofertado? Dólar, por exemplo. O preço da moeda internacional diminui. O que é isso? A taxa de câmbio começa a diminuir. Está 3,60, quando ele começou a ofertar bilhões de dólares na economia ou milhões, resumindo, a taxa começa a diminuir. Diminuir em que sentido? Ela pode fechar 3,50 no dia, ela pode ter começado 3,30, ter tido um pico, foi para 3,60 e de repente fechou 3,50. Por que ele faz isso? Porque ele quer, na verdade, segurar o valor da nossa moeda. Que é a nossa moeda? Do real. Porque senão o real vai ficar muito desvalorizado. Eu estava falando que estava precisando de 3,60 para comprar $1. Agora eu estou falando que se ele atuar fortemente, e vendendo, ofertando dólar, precisará de 3,50 no final do dia para comprar o dólar. Entendeu? Já está perdendo aí, está deixando de pagar 10 centavos por dólar. Pensa aí que você está realizando, vai realizar uma viagem internacional, você vai deixar de pagar 10 centavos por cada dólar. Tudo bem? Bom, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Mas vamos lá, que eu tenho que falar bastante sobre mercado cambial, tá? Aqui é só para demonstrar para vocês como que é a composição das reservas internacionais. Então,
O dado aqui é de 2005 até 2014, a fonte é o Banco Central, tá tudo lá bonitinho, é um relatório, tá? Então, nós temos a distribuição das moedas internacionais. O que eu quero que vocês prestem atenção é sobre a composição de, necessariamente, dólar, tá? Então, é sobre a composição do dólar. Ou seja, praticamente isso daqui tudo é dólar, tá? E o restante aí, nós temos um pouquinho de euro, nós temos um pouquinho de ouro, tudo bem? Nós temos um pouquinho do iene, tá? Mas o que chama mais atenção é a composição do dólar, tá certo? Bom, vamos lá. Estou falando bastante de comércio, né? Internacional, taxa de câmbio, então falarei a respeito sobre como que é feito essa conversão entre as taxas, né? Entre as moedas. O real para o dólar, o real para o euro para o real, tá certo? Isso é efetuado como? Como que se chama isso? Como que é denominado isso no mercado cambial? Isso é denominado como taxa de câmbio, tá? O que que é a taxa de câmbio? É a relação de uma moeda, né? É a relação, é o preço da moeda, desculpa, é o preço da moeda estrangeira, tá? Em termos da moeda nacional. Simplesmente eu estou falando o preço da moeda estrangeira, que é o dólar, em relação ao real. Essa é a definição de taxa de câmbio. Simples de entender. Quantos reais você precisa para comprar $1, por exemplo, se eu estou falando de dólar? Ou quantos reais que você irá necessitar para comprar €1? Isso é taxa de câmbio, é a relação de uma moeda estrangeira em relação à moeda local. Quando eu falo local, do seu país. No caso aqui é o Brasil, tá certo? Se eu estivesse fazendo uma análise lá para os Estados Unidos, seria quanto que os Estados Unidos irá precisar de reais, né, para converter em relação ao dólar. Tudo bem? Para, no caso, se for vir visitar o Brasil, né? Tudo bem? Bom, e dentro dessa nomenclatura de taxa de câmbio, nós temos taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real, tá? Qual que é a diferença entre as duas? O que é importante para você? Se você, na verdade, vai demandar um produto, vai comprar um produto dos Estados Unidos, você quer saber se aquele produto que custa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vamos supor que ele custa €20. Você quer saber se ele custa €20 mesmo lá nos Estados Unidos, tá certo? Aí você chegará ao conceito de taxa, você chegará ao conceito de taxa real de câmbio, tá? Será que é o mesmo valor que eu estou pagando aqui em um determinado bem, é o mesmo valor que ele custa lá no outro país? Tá certo? Isso é a definição de taxa real. Por quê? Porque você está desconsiderando a inflação, tá? Agora, a taxa nominal de câmbio, você considera a inflação, tudo bem? O que é a taxa nominal de câmbio? É simples, a taxa do dólar fechou em quanto hoje, tá certo? Vamos supor que ela fechou 3,20. Isso é taxa nominal de câmbio, tá certo? Aí eu quero comprar um produto nos Estados Unidos, por exemplo. Se você quer comprar um produto nos Estados Unidos, você irá, na verdade, descontar a inflação e ver se o mesmo produto aqui no Brasil tem o mesmo valor que lá. Aí nós chegamos à denominação de taxa real. Em síntese, a diferença entre taxa nominal para taxa real, você desconsidera a inflação. Tudo bem? Vamos lá? Bom, aqui só um exemplo para vocês entenderem o que vem a ser a taxa de câmbio, né? Como eu mencionei para vocês, nós temos um exemplo aqui, $1, né? $1 equivale a R$3. Ou seja, eu estou falando que você irá necessitar de R$3 para comprar $1, tá certo? Para comprar $1. Você irá necessitar de R$3, tá? Agora, vamos imaginar uma situação em que o Brasil está tendo comércio, né? Internacional, continuaremos com os Estados Unidos, tá certo? Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque lá no conteúdo de vocês, usa-se bastante o país Estados Unidos. Então, eu vou procurar manter os Estados Unidos para trabalhar com a moeda, que é o dólar. Tudo bem? Mas vocês podem utilizar esse mesmo exemplo raciocinando para os outros países, tá certo? Por exemplo, a zona do euro, tá?
Vamos imaginar que o Brasil está importando, né? Ele está importando o quê? Vamos continuar aí com o exemplo do computador, né? E ele está exportando produtos artesanais, tá certo? Então, na verdade, se ele está exportando produtos artesanais, suponha que a taxa de câmbio seja de 3, ou seja, ele irá receber R$3 para cada $1, né, exportado. Então, as empresas que exportam, elas ficam de olho na taxa de câmbio. Por quê? Porque elas querem uma taxa de câmbio alta, ou seja, elas querem um câmbio desvalorizado. Em que sentido? Vamos imaginar que a taxa de câmbio, ela se encontra, no outro dia, né, passou uma semana, e ela fechou em 3,50. Ou seja, agora necessitará de 3,50 para comprar $1. Para a empresa que está exportando, ela irá receber R$3,50 quando realizar a conversão em dólar para cada dólar exportado. Por que eu estou falando isso? Tem muitas empresas que deixam isso no contrato como uma cláusula variável, né? Então, ela fica muito de olho no mercado, na variação da taxa de câmbio, tá? Então, se a taxa de câmbio aumenta, né, ela, no final, na execução do contrato, no cumprimento do contrato, ela vai receber mais, maravilha. Agora, se a taxa de câmbio, vamos supor, ela fixou uma taxa de câmbio no contrato de 3, e a taxa de câmbio se encerrou em 2,50, então, ela está deixando de receber 50 centavos por dólar, tá? Exportado. Isso eu estou falando de um contrato que pode ser bilionário. Então, você imagina o tanto que pode perder e, ao mesmo tempo, tanto que pode lucrar, faturar. Tudo bem? Bom, dentro de taxa de câmbio, nós temos... aqui só um gráficozinho, antes de eu falar de taxa de câmbio para vocês, vou mencionar aqui sobre a taxa de câmbio comercial. Mas aqui cabe lembrar que... Quero deixar isso bem claro para vocês, porque nós temos quem está comprando e quem está vendendo. O aluno tem que entender isso, porque quando você vai comprar uma determinada moeda estrangeira, uma divisa, você paga um valor. Agora, se você comprou, vamos supor, você foi realizar uma viagem internacional, tá? E você comprou, vamos supor que você foi para a zona do euro, comprou euro, sobrou euro. Tá? Você vai vender esses euros. Você vai colocar esses euros na sua conta corrente? Não, você não vai conseguir. Então, você irá vender esses euros. Se você irá vender esses euros, o que irá acontecer? Se você irá vender esses euros, você vai vender por um preço mais baixo do que o preço que você pagou. Tudo bem? Então, tem essa diferença entre taxa comercial para comprador e para vendedor. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês através dos gráficos um pouco mais à frente, tá? Então, aqui a taxa de câmbio comercial, né, para compra, né, ou seja, a relação da moeda internacional em relação à moeda local, né, no caso aqui nós temos 2002, que fechou em 3,53, teve uma variação durante o período, né, e essa variação aqui, gente, ela sofre muito com os riscos de mercado, tá? Então, a taxa de câmbio, ela varia muito. Ela varia muito para quem está, o tanto de pessoas que está comprando essas divisas, o tanto de pessoas que está vendendo. E por que elas fazem isso? Depende, são N variáveis, tá? Vou só citar um exemplo para vocês. Os investidores, não falei que o investidor está tanto em vendedor quanto comprador de divisa, eles ficam muito de olho no balanço ou nas deliberações do FED. O que é FED? É o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, se há um anúncio aí, né, de que o Banco Central dos Estados Unidos pode aumentar a taxa de juros, eu posso garantir para você que se ele aumentar a taxa de juros, ó, vai sair dólar aqui rapidinho no outro dia, ou mesmo no dia, e vai para a moeda americana, ou seja, vai lá para os Estados Unidos. Então, a gente perde reserva. Então, com isso, o que irá acontecer? Vai diminuir a quantidade de dólar, tá certo? Então, você tem aí a valorização e a desvalorização da moeda. Tudo bem? Então, vamos lá. E também entra a questão, o cenário interno da economia, entra a questão política, entre os riscos de mercados, né? Tudo bem? Que são os sistêmicos e os não sistêmicos, tá? Vamos lá, só para vocês poderem entender, e aqui ela fechou no ano de 2015 com 3,9, ou seja, é uma média
tá? E 3,9 no ano de 2015. Está necessitando de R$ 3,90 para comprar $1, tá certo? Isso é no final do processo, né? Claro que no decorrer do ano teve uma variação, chegou a 3 e pouco, mas é uma média, tá? Bom, já que eu estou falando de taxa de câmbio, falarei a respeito agora de desvalorização da taxa de câmbio e valorização da taxa de câmbio, tá certo? Quando se fala-se bastante desvalorização, eu acredito que vocês já ouviram bastante esse termo, né? O câmbio está desvalorizado ou está valorizado. E o que isso significa? Isso é muito importante. Se você tem um projeto de realizar uma viagem internacional, ou se você trabalha em alguma organização e essa organização realiza exportação ou importação, você está relacionado com a desvalorização cambial ou com a valorização cambial. Tudo bem? E o que vem a ser a desvalorização cambial? Quando o preço da moeda estrangeira fica mais alto, né? Dizemos que ocorreu uma desvalorização cambial. Um exemplo, professora? Vamos lá, nós temos um exemplo aqui. Qual que é esse exemplo? Nós temos aqui que um dólar equivale a R$3. Então, qual que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio não é a relação da moeda internacional perante a moeda nacional ou perante a moeda local? Perfeito. Então, o que é a taxa de câmbio? R$3 é igual a $1, tá? Se eu estou falando que fechou com uma taxa de 3 a R$3 é igual a $1. Agora, vamos imaginar um cenário em que a moeda, no outro dia, na cotação, fechou o dia, ela fechou desvalorizada perante o dia anterior. Tá certo? O que eu estou falando? Imagina um cenário que no dia 10, por exemplo, ela fechou em 3, tá? No dia posterior, ela fechou em R$3,50. O que é isso? Necessita-se de R$3,50 para comprar $1. Tudo bem? A moeda, quando se fala desvalorização cambial, eu estou falando que a moeda local se desvalorizou. Que moeda local? Que moeda que eu estou utilizando ali que é local? O real. O real se desvalorizou perante a moeda internacional. Então, a taxa de câmbio ficou desvalorizada, tudo bem? Então, a taxa de câmbio, ela ficou desvalorizada, tá? Então, a taxa de câmbio aqui fechou em R$3,50, tá? Ah, mas podemos ter um cenário de valorização da taxa de câmbio? Claro que podemos. Da mesma forma que o processo pode ter acontecido de forma desvalorizada, ele também pode acontecer de forma valorizada. Aí entra o que eu falei para vocês há um tempo atrás sobre a atuação do Banco Central e ofertar moeda. Pode ser que no dia posterior, eu estou falando no dia posterior que fechou desvalorizado, mas pode ser que no dia posterior ela tenha fechado, valorizado, tá? Então, primeiro eu vou falar para vocês o que vem a ser a valorização da taxa de câmbio, tá? Valorização da taxa de câmbio é quando o preço da moeda estrangeira fica mais baixo, né? Dizemos que ocorreu uma valorização cambial. Temos algum exemplo para isso? O que nós podemos denominar como valorização cambial? Valorização cambial, gente, é o mesmo que eu falar para vocês, que se a moeda fechou, no exemplo anterior, desvalorizada em R$3,50, ela pode cair para R$3,40, R$3,49, R$3,10, tudo bem? E se ela cai para R$3,45, então ocorreu uma valorização de 5 centavos para cada dólar. Ocorreu uma valorização da nossa moeda perante a moeda internacional. Tudo bem? Ou seja, você irá necessitar de menos quantidades de moeda nacional, local, real, para comprar uma moeda estrangeira. Ou seja, para comprar $1, que é o que eu estou utilizando aqui como exemplo, tá? Bom, então aqui nós temos um exemplo que é a taxa de câmbio valorizado. Então, $1 equivale a R$3. Então, a taxa de câmbio é o quê? É R$3 para $1.
dólar. Tudo bem? Câmbio valorizado. Câmbio valorizado, eu simplesmente irei mencionar que o real na cotação fechará em R$2, ou poderia ser também R$2,50. Vamos imaginar que ele fechou R$2,50, então seria uma taxa de câmbio de R$2,50. Ou seja, se valorizou perante os R$3, ou seja, perante o dia anterior. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, é cotação, é o fechamento do dia. Tá? E durante o dia, a moeda pode valorizar e desvalorizar, mas o que vale para o Banco Central é a última negociação com moeda estrangeira. É o fechamento do dia das transações. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, resultado da valorização e da desvalorização. Se eu estou falando de câmbio valorizado ou desvalorizado, a gente tem que entender quais são os benefícios, né? E quais que não são os benefícios. Para quem? Para quem está importando e para quem está exportando. Tudo bem? Seja bens, né? Ou prestação de serviço. Tá? Vamos lá? A valorização, vamos analisar o efeito de uma valorização cambial, tá? Então, a valorização cambial, ela acaba sendo ruim para quem? Para quem está exportando. Por que ela acaba sendo ruim para quem está exportando? Porque as exportações vão ficar mais caras no exterior. E se elas vão ficar mais caras no exterior, isso significa que o exportador irá receber menos reais na conversão, tá certo? Então, se ele estava recebendo 3 com câmbio valorizado, utilizando o exemplo anterior, acredito que vocês estão lembrando, de 2 ou 2,50, valorizou perante a 3, não está valorizado, significa o quê? Que ele está deixando de receber ou 50 centavos ou R$1 para cada dólar exportado. Então, você faz uma análise aí para um contrato de bilhões, tá certo? Bom, então acaba sendo ruim, como eu havia falado para vocês. As empresas exportadoras que exportam, né, que estão no setor exportador, elas não gostam de um câmbio valorizado, elas preferem sempre um câmbio desvalorizado. Na verdade, elas até sugerem que o câmbio fique acima de 3, tá? E uma taxa interessante para elas é 3,20, 3,50, tá certo? Só que não dá para garantir isso, tá? Porque o nosso câmbio não é fixo, o nosso câmbio é flutuante. Falarei um pouco mais à frente. Vamos lá. Bom, e o resultado da valorização para quem está importando? A empresa, ao mesmo tempo que ela está exportando, ela está importando. Ela está exportando o que ela está produzindo, né? Ela está exportando e, ao mesmo tempo, ela pode importar. Importar o quê? Ela pode importar maquinários, tudo bem? Ela pode importar investimento em tecnologia, tá certo? Então, ela realiza importação. E se ela realiza importação, ela vai ter que pagar na moeda estrangeira. E, no caso, por exemplo, estou utilizando o dólar. Tá? Então, para a importação, para a importação, né, nós temos aqui que vai ficar mais barato, tá? No Brasil. Por que vai ficar mais barato no Brasil? Porque o importador, né, ele entregará menos reais quando ele importar, tá? Então, ele vai entregar menos reais quando ele importar. Se ele estava entregando 3, quando ele está comprando, agora ele vai entregar só 2 ou 2,50. Então, ele está deixando de pagar R$1 para cada dólar. Tudo bem? E isso é o quê? Isso é ótimo, isso é benéfico, isso é maravilhoso para a empresa que está importando, né, bens ou serviços de determinado país. Na verdade, a taxa de câmbio valorizada, ela ajuda com a questão do investimento, com a questão do crescimento na economia. Por quê? Porque é um momento que a economia está demandando. Demandando o quê? Demandando investimento em máquinas, em tecnologia. Isso significa que nos próximos anos ela irá investir pesadamente. E isso vai refletir em quê? Em crescimento econômico e aumento da produção interna bruta e aumento do PIB. Tudo bem? Vamos lá. Passar agora. Da mesma forma que eu falei do câmbio valorizado, se é bom ou é ruim para quem? Para quem está exportando, para quem está importando. Agora eu falarei de um câmbio desvalorizado e da mesma forma. É bom para quem? Para quem está exportando ou para quem está importando? Isso é ruim, isso é benéfico, tá? Isso eu falarei, abordarei agora.
A desvalorização na taxa de câmbio, ela é benéfica para quem? Para quem está exportando. Por quê? Porque quando irá fazer a conversão, se está exportando, vamos supor, 3 mil, um contrato de 3 mil dólares, quando fizer a conversão, vai fazer a conversão e o exportador brasileiro irá receber mais reais na conversão. Tudo bem? Então, vai entrar mais reais na conversão. Tá certo? Isso é bom para quem? É bom para o exportador, é maravilhoso. O exportador ama, adora uma taxa de câmbio desvalorizada, tá certo? Mas a taxa de câmbio ela não pode ficar muito desvalorizada, porque para a economia brasileira em si, ela não é boa. Por quê? Lembra do balanço de pagamentos que eu falei que faz os pagamentos e ao mesmo tempo entra a receita? Perfeito, vai entrar receita lá em exportação, mas por outro lado, ó, vai sair muita reserva. Em que sentido? Para efetuar os pagamentos internacionais, que tem os contratos internacionais. Sai de onde? Das reservas. Tudo bem? Então, também não é tão bom, tá? Então, é por isso que o Banco Central entra no mercado, comprando e ofertando dólar, né? No caso, a moeda estrangeira. Mas, continuando aqui, eu tenho que falar sobre a importação. A desvalorização para quem está importando ela é ruim. Por que ela é ruim? Porque ele terá que entregar mais reais, né? Ele terá que entregar mais reais, tá certo? Vai entregar mais reais na conversão. Então, para quem está importando, não gosta de um câmbio valorizado. Não prefere, não é bom, não é viável economicamente. Vai ter muito prejuízo, tudo bem? Na verdade, as importações ocorrem mesmo quando o câmbio começa a valorizar. Tá? E quando o câmbio começa a desvalorizar, nós temos um boom, um aumento de exportação. Vamos analisar o setor de turismo, que é isso que eu acho que você deve estar pensando, e eu também penso bastante no setor de turismo, é muito importante. O setor do turismo ele é movido por essa variação da desvalorização e da valorização da taxa de câmbio, tá certo? Com o câmbio valorizado, eu garanto que você vai comprar um pacote de viagem ou para a Europa ou para os Estados Unidos, tudo bem? Porque o câmbio estará valorizado, ou seja, a paridade entre uma moeda, a conversão entre uma moeda e a outra vai estar muito próxima. Agora, se um câmbio estiver desvalorizado, não é viável realizar essa viagem. Por quê? Porque você terá que entregar mais reais para comprar uma divisa, uma moeda estrangeira. Ou seja, a tua viagem vai ficar 3 vezes o valor, tudo bem? Se for uma taxa de câmbio de 3, tá? Vamos lá, continuando. Bom, se eu falei de valorização, desvalorização, agora eu falarei a respeito dos regimes, né, de taxa de câmbio. Então, dentro dos regimes de taxa de câmbio, nós temos câmbio com regime de regime fixo e um regime flutuante, tá? Qual que é a diferença entre um e o outro? O Brasil já teve isso na economia? Já e tem, tá? Regime de câmbio fixo é bom? Depende, tá? Depende do país. Para o Brasil não é bom, não foi bom, não é bom. E não será bom, desde que tenha muitas reservas, tá certo? A taxa de câmbio fixa, ela exige que o país, que o Banco Central, tenha uma quantidade de divisas. Pode ser em euro, pode ser em dólar, mas tem uma quantidade de divisas muito alta. Ela é boa para quem? Para o setor que está importando. Por quê? Porque ele sabe que se ele fechar aquela taxa, não vai ter uma variação. Tudo bem? Então, ele não fica tão preso naquela variação. Tá? É claro que uma taxa de câmbio muito fixa vai exigir muitas reservas. E, às vezes, o país não vai ter essa quantidade de reservas. E se acontecer uma especulação, seja na economia brasileira, ou seja, crise internacional, e tem uma demanda muito forte por divisas, por moeda estrangeira, o que irá acontecer necessariamente é que o Banco Central não terá condição de sustentar essa taxa de câmbio. E aí, consequentemente, o país tem até que solicitar empréstimo internacional. Quando eu falo internacional, é o Fundo Monetário Internacional. Aí eu nem vou falar mais porque a situação complica bastante para a economia, tá? Que já é um outro tópico, mas vamos focar aqui na taxa de câmbio.
Bom, então a taxa de câmbio fixa, tá? Só para vocês entenderem aqui, ela é baseada na fixação da taxa de câmbio pelo Banco Central, como eu havia falado para vocês. E ele vai se comprometer e vender a uma determinada taxa que lhe interessar. Tivemos isso na economia brasileira? Tivemos. Tivemos nos anos 90. Ele fixou a taxa de câmbio entre 1 a 1,20, tá? Que na verdade se chama-se banda cambial, tá? Então ele fixou só nesse período, nesse patamar, né, nessa variação de 1 a 1,20. Então todo mundo sabia que a taxa não ia sair disso, ela não iria ficar abaixo de 1, ou seja, não iria ficar acima de 1,20, era de 1 a 1,20, tá certo? Só que a gente não tinha quantidade de moedas internacionais para sustentar essa taxa de câmbio, tá? E a década de 90 foi uma década muito complicada, que também vocês irão estudar um pouco mais à frente. Bom, se a taxa de câmbio fixa não é viável para a gente, é viável para algum país? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um país que utiliza a taxa de câmbio fixa e pode utilizar, e utiliza faz tempo, e não tem, né, não sofre nenhum abalo com isso. Qual país? A China. A China possui cerca, ela perdeu agora ultimamente aí uns 500 milhões, mas ela possui cerca de 3 trilhões de reservas internacionais. E a economia brasileira possui cerca de 360, né, bilhões de reservas internacionais. Então, assim, a diferença é muito alta. A China consegue sustentar uma taxa de câmbio que o Banco Central de lá, chinês, conseguir determinar. Agora, o Brasil não consegue sustentar essa taxa de câmbio, porque ele não tem uma condição de reserva. O que é isso? Eu estou falando que se muitas pessoas, os compradores, começarem a demandar, a quererem trocar a moeda, querer o dólar, ele não vai conseguir sustentar. Esses 400, ó, vão embora rapidinho, tudo bem? E a China já tem condições, tá certo? Ela tem condições de sustentar essa taxa de câmbio, né? Porque ela tem 3 trilhões de reservas internacionais, tudo bem? Vamos lá. Bom, e o Brasil ele passa a ter taxa de câmbio flutuante, flexível, em 1999. E ele adere à taxa de câmbio flutuante flexível. E o que é a taxa de câmbio flutuante flexível? Na taxa de câmbio fixa, quem tem poder sobre ela e quem determina e quem fixa é o Banco Central. Pronto, acabou. É só ele que tem o poder sobre essa taxa de câmbio. No regime de taxa de câmbio flexível, quem tem o poder é o mercado. Que mercado? É quem está vendendo e quem está comprando. Lembra lá que eu passei para vocês, ofertantes e demandantes? Então, quem está ofertando e quem está demandando, que tem o poder sobre essa taxa de câmbio, tá certo? Bom, é claro que eu vou fazer uma observação aqui para vocês, que é interessante vocês terem isso em mente, que também não é totalmente flutuante assim não, viu? Não pode, não, é muito difícil um país ter uma taxa de câmbio totalmente flutuante, deixar o mercado ofertar e vender dólar. E pronto, fechou a taxa de câmbio, estamos contentes, excelente, está 4, está 5. Não, pode esquecer, não é assim. Por quê? O Banco Central, ele entra, então ele entra administrando essa taxa de câmbio. Isso é denominado em alguns livros, vocês podem pesquisar, tem duas explicações. Nós temos aí câmbio flutuante, que alguns denominam como regime de câmbio misto. Alguns denominam como regime de câmbio administrado. Por que administrado? Porque é o Banco Central que vai administrar essa taxa de câmbio. Ele vai entrar vendendo e comprando, tá certo? Ele deixa ali flutuar. Ele deixa o mercado vender, comprar. Opa, mas chegou essa taxa? Não, essa taxa não tá boa para a economia brasileira. Não, então vamos entrar ofertando com leilões da moeda. Vamos entrar ofertando dólar, tá certo? Por exemplo, dólar. Então, vamos entrar ofertando, cai a taxa de câmbio. Ou seja, tem uma valorização aí na taxa de câmbio, tá certo? Então, é um câmbio administrado, ou um câmbio misto. Não é um câmbio totalmente flutuante. Na verdade, é muito difícil você encontrar um país que tem uma taxa de câmbio totalmente flutuante. Vamos lá? Bom, aqui só para vocês entenderem, né? Taxa de câmbio determinada livremente pelo mercado cambial. Como havia falado, é a relação entre a oferta e a procura, e entre vendedores e entre demandantes de moeda estrangeira. Agora abordarei um pouquinho a respeito dos tipos de dólares, né, que nós temos na economia, tá certo? Que são divulgados, né, que vocês visualizam aí
né? Ficam de olho aí no final do dia na divulgação dessa taxa, né? E desse dólar, para você poder comprar. É claro, como eu havia mencionado, vocês têm que ter isso em mente, que nem sempre a taxa que é divulgada é a taxa que você irá comprar, porque às vezes a taxa fechou lá, né? Fechou o dia, a taxa de câmbio fechou em 3,10. Então você sabe que você irá precisar de 3,10 para comprar um dólar, por exemplo, dólar. Aí você chega lá para comprar e a taxa está lá 3,13 ou 3,15, 3,20. Aí você fica pensando, bom, mas ontem fechou a 3,10. Pois é, mas é um mercado, não é? Então alguém compra e outro vende. Por isso que eu falei para vocês. E passei há pouco tempo atrás. Nós temos taxa de câmbio para quem está... a taxa de câmbio é uma só, mas na verdade quem irá vender a moeda para você vai cobrar um pouquinho, porque ele tem que transacionar. Ele comprou por um determinado valor e ele vai vender por um determinado valor, tudo bem? Bom, mas antes disso falarei um pouquinho sobre os tipos de dólar. Falarei para vocês aqui sobre os tipos de dólares. Nós temos os dólares comerciais, que é divulgado, né, que está relacionado com as instituições financeiras, o dólar pre-tax também, o dólar turismo, né, que se vocês forem realizar uma viagem internacional, vocês irão necessitar do dólar turismo, tá bem? Então, as cotações são diferentes, tá certo? E nós temos o dólar paralelo. O dólar paralelo, ele está relacionado com, de formas com negociações ilícitas, tá? Tanto é que o valor dele é um pouco acima do valor do dólar de turismo, tá? E o do turismo, ele é um pouco acima do comercial. Tudo bem? Bom, aqui é só para vocês poderem visualizar esses gráficos, que é a taxa de câmbio comercial. E essa taxa de câmbio comercial, ela está relacionada apenas com vendedores, tá? Ou seja, é a taxa de câmbio comercial para venda. E o que eu passei para vocês há um tempinho atrás era para compra. E aqui no caso eu abordarei para venda. Tudo bem? Bom, aqui no caso o dólar foi vendido a quanto? No ano de 2002, aqui é uma média, tá pessoal? Esse dado é da fonte do IPEA Data, é uma média sobre o ano, né? Então somou todas as cotações e dividiu pela quantidade de dias que foi cotado esse câmbio, né? Essa moeda. Então no ano de 2002, ela fechou numa média de 2,2, com licença, desculpa pessoal, rapidinho a gente conserta isso daqui, fechou em 2,92, né? Como é um período bastante extenso, né, vários fatos aconteceram desde 2002 até 2015, né, nós tivemos vários governos aqui e vários impactos também internacionais que influenciam na taxa de câmbio, tá, pessoal? E aqui, por exemplo, ano de 2002, 2013, eleição, saída do FHC, entrada do Lula, houve uma variação, mexeu muito com o mercado cambial, né? Então a taxa, né, a procura por dólar é tão alta que vai fazer com que aumente o seu valor, por isso que fechou a 3,80. Aí depois foi um cenário mais estável, né? E agora o ano de 2015, todos nós sabemos de crise, né? Então, consequentemente, a taxa fechou um pouquinho acima, em 3,3, porque houve uma demanda muito forte por moeda, por divisa estrangeira, tudo bem? Então, sofre muita variação com o risco de mercado e com o risco sistêmico, ok? Então, depende muito do que vem acontecer no mercado, tanto nacional quanto internacional, tá? E aqui também tem a cotação da taxa de câmbio para turismo, tudo bem? Isso tudo está lá no site tem do IPEA e tem do Banco Central também, tá? Bom, aqui nós temos uma taxa de câmbio de R$3, né? Deixa eu só assinalar aqui a setinha. Nós temos uma taxa de câmbio de R$3 no ano de 2002. Você pode observar que ela fechou um pouco acima do que o comercial, como eu havia falado para vocês. A cotação do dólar comercial, ela é mais baixa que o do turismo, que o do dólar paralelo. Do dólar turismo é acima do comercial e do dólar paralelo é acima tanto do comercial quanto do turismo, tudo bem? Bom, e a variação de risco de mercado, né? E fechou com uma taxa no ano de 2015 de 3,54, um pouco acima do câmbio do dólar comercial, tá? E nós temos aqui uma outra cotação que é do câmbio paralelo, tá? E do câmbio paralelo, como havia mencionado para vocês, cabe lembrar que todos eles se referem à venda, tá? E não à compra da moeda. Então,
está se referindo que está vendendo a moeda, quanto que ela fechou no fechamento para poder vendê-la, né? Está ofertando, né? Ela, no ano de 2002, nós temos aqui uma 3,2, e no ano de 2015 fechou em 3,60, ou seja, o dólar turismo era 3,54, não era isso? Tá? Então, se o dólar turismo era 3,54, ela fechou praticamente 3,60. Como havia falado para vocês, o dólar paralelo sempre tem uma cotação acima do de turismo e o de turismo sempre tem uma cotação acima do dólar comercial, tá certo? Bom, as referências bibliográficas utilizadas para essa aula, nós temos o tópico 4, né, do material que está na plataforma. E nós temos também aqui o Banco Central, o relatório, né, de gestão das reservas internacionais. Utilizamos também o site do Banco Central e o site do IPEA Data, tá certo? Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenham gostado. É muito importante estudar o mercado cambial, porque você tem que entender todas as fases, tá certo? E a disciplina, ela é maravilhosa. Então, até uma próxima para vocês e bons estudos.